Olá, boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Hoje, como de costume, teremos 3 blocos, um convidado especial e 2 debatedores. E também teremos a sua participação nas nossas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. Se você perdeu algum episódio, não se preocupe, porque o programa está disponível na íntegra no aplicativo TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais. No programa de hoje, contamos com a presença dos jornalistas Isabel Mega, apresentadora do Band News TV, e do Gustavo Uribe, analista da CNN Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite. E o nosso entrevistado de hoje é o senador da República, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Luiz Eduardo Grangeiro Girão nasceu em Fortaleza no dia 25 de setembro de 1972. Foi empresário nas áreas de hotelaria e segurança privada, mas hoje se dedica exclusivamente ao mandato de senador da República. Eleito em 2018, esse é o primeiro cargo público que disputou. O parlamentar se classifica como independente em relação ao governo federal. Defende bandeiras ligadas à ética na política e valores da família, como a defesa da vida humana desde a concepção. Ele se opõe à liberação das drogas, dos jogos de azar e à flexibilização do porte de armas. Girão é integrante da CPI da pandemia e tem criticado a cúpula da comissão por entender que há uma tentativa de blindar os governadores e prefeitos. Para o senador, todos os casos de corrupção devem ser investigados, sejam eles no âmbito federal, estadual ou municipal. No Senado, Eduardo Girão integra o grupo Muda Senado. O grupo de parlamentares defende medidas duras de combate à corrupção na política brasileira, apoia a Operação Lava Jato e luta pela reforma do Poder Judiciário. Em 2004, fundou a Estação Luz, uma produtora de filmes ligados à temática espírita. Entre os filmes produzidos estão Blood Money, Aborto Legalizado, Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito e As Mães de Chico Xavier. Ele também é um dos fundadores do Movida, organização sem fins lucrativos que promove ações contra o aborto e organiza anualmente a Marcha pela Vida em Fortaleza. Girão foi presidente do Fortaleza Esporte Clube, seu time do coração. Durante a sua gestão, o time saiu de um período de 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro e subiu para a Série B, hoje competindo na Série A. Obrigada, senador, pela sua presença. Olha o currículo, né? E eu quero começar essa noite do fim desse vídeo, né? Falando um pouquinho da sua ligação com o esporte, você que já foi, inclusive, presidente do Fortaleza. Queria comentar, nesse momento de pandemia, a sua posição com relação ao uso dos estádios. Tivemos a Copa América encerrada agora no fim da semana. Como é que você vê o uso e como é que a prática do esporte no momento da pandemia? Em primeiro lugar, gratidão pelo convite, Marina, Isabel, Gustavo. É uma honra e uma alegria muito grande estar participando de um programa que eu acompanho desde a infância, posso dizer assim. Então, momentos muito marcantes da minha vida com Sem Censura. O futebol, eu acho que é a grande alegria, né? E nós somos o país do futebol. Então, assim, o momento que a gente vive de pandemia, eu acho que a gente tem que começar de uma forma muito responsável, sempre, mas a procurar ver o que o esporte traz de benefício para a saúde, por exemplo, né? Eu não tenho a menor dúvida que a imunidade sobe quando você está apresentando o seu amor pelo clube, aquela vibração que você tem, né? A economia também dá uma circulada, porque muita gente vive do futebol, não apenas os atletas, os funcionários do clube, mas os jogos, eles levam pessoas a produzir artesanato para os visitantes que vêm, né? Então tem toda uma cadeia produtiva, sem falar também que as pessoas ficam até em casa. Tem uma motivação a mais nesse momento que a gente vive de ficar em casa com a família, sem causar aglomeração fora. Então, eu acredito que com responsabilidade o futebol já pode voltar, inclusive a ter torcida nos estádios, de uma forma muito organizada, com espaçamento. Eu acho que isso é importante para que a vida comece a voltar ao novo
normal. E já que estamos falando de pandemia, né, senador, eu queria contar que nós somos o 4º país com o maior número de doses aplicadas no mundo, então eu queria mostrar o vacinômetro e saber como estão os números de hoje em doses distribuídas e doses aplicadas. Temos 147 milhões de doses distribuídas em todo o país e 114 milhões de doses aplicadas em todo o Brasil, né? Então, alguns brasileiros ainda não voltaram a tomar a segunda dose. Eu queria saber o que o senhor pode dizer para incentivar as pessoas, inclusive, a voltarem para tomar a segunda dose. Olha, nós estamos numa guerra, sem dúvida nenhuma. Esse coronavírus é uma guerra. E uma guerra, você tem que usar todos os instrumentos para combater. Então, eu sou totalmente a favor da vacina. Quem já chegou na idade, eu estou esperando, ansioso que chegue o meu momento, está bem próximo, uma semana ou duas, graças a Deus. As pessoas devem tomar vacina. A questão de uso de máscara é fundamental. Também álcool em gel, o distanciamento físico. Enquanto a gente está batendo esse papo aqui, tem gente que está se infectando e muitas vezes vai a óbito. Então a gente tem que ter responsabilidade. E eu também sou totalmente favorável à autonomia médica. Os médicos estudaram, nem eu nem você estudamos, mas eles estudaram e sabem como combater e a gente tem que garantir o direito, o exercício da profissão, né? Tem 14 mil médicos que são, por exemplo, a favor do tratamento preventivo ou precoce, que tem dado os resultados. Os cientistas estão divididos com relação a esse assunto e é muito importante que a gente não exclua o debate, como infelizmente a CPI que eu faço parte tem feito, ao ponto do relator e os membros do G7 darem as costas, irem embora, enquanto cientistas renomados e médicos extremamente com alta reputação estavam na CPI para explanar as suas meta-análises, os seus resultados clínicos, né, os seus estudos randomizados e duplos cegos. É interessante porque a gente vê isso acontecendo, enfim, não se restringe só ao Brasil, mas a ideia de fazer uma entrevista querendo que a pessoa responda o que você quer que ela responda e não ouvir de fato o que ela tem a dizer. E isso é muito preocupante, né? Exatamente. Mas vamos lá, porque entrevista é o que a gente vai fazer agora. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de até 1 minuto para o nosso convidado. Então eu peço que a Isabel Mega comece com a sua primeira pergunta, Isabel. Marina, boa tarde. Eu queria agradecer o convite de vocês aqui da TV Brasil. É uma honra estar de volta a essa que foi minha primeira casa no jornalismo, então estou muito feliz com esse nosso encontro aqui. E para debater temas tão importantes, então já vou começar com um tema do momento da política, que é a CPI da pandemia. Senador que é membro titular da CPI da pandemia, que fica ali numa posição que se coloca como independente, mas por vezes tem posicionamentos muito associados a posicionamentos dos próprios governistas. Já a gente vai chegar nisso, mas eu queria puxar pelo factual do dia, senador. Hoje a gente teve a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar as suposições em relação à atuação do presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da Covaxin. Para situar quem está acompanhando a gente, é o relato que foi passado pelos irmãos Miranda, daquela conversa do dia 20 de março, lá no Palácio da Alvorada, sobre as pressões atípicas que eles notaram em relação à compra dessa vacina específica, contrato que depois acabou sendo suspenso. Como o senhor enxerga essas denúncias que se tornaram ali o foco número 1 da CPI nesse momento, senador? Olha, Isabel, eu acho que denúncia tem que ser apurada. Eu não tenho a menor dúvida que tanto a PGR como a Polícia Federal seguiram um fluxo natural de investigar. Acredito que esse é o procedimento, se aprofundar e a gente não cometer o grave equívoco que, infelizmente, muitos colegas têm feito antes de começar a CPI, dizendo quem é o culpado e quem é o inocente. Nós temos hoje uma CPI que até presidenciável tem na composição como titular. Então, isso faz com que a população olhe e diz, o que é que está acontecendo? Né? Então, a imparcialidade é fundamental. Então, com relação a essas denúncias, eu acredito que devem ser aprofundadas. Eu tenho lutado desde o início da CPI para que investigue tudo no governo federal. Tanto é que aprovei quebra de sigilo bancário de todo mundo, convocação de todo mundo que foi proposto lá. Mas a CPI teima em não olhar a corrupção em estados e municípios. É uma blindagem escancarada, né, vergonhosa até para uma sociedade que parlamentares que andam nas ruas, que pegam um avião de carreira, que vão nas feiras, que vão nos mercados, ouvem da população esse clamor. Ué, vocês vão ou não vão investigar estados e municípios? E a história do consórcio Nordeste, que já virou um caso nacional. Para mim, pelos indícios que a gente pôde ver em relatórios da CGU,
do Ministério Público e da própria polícia é um caso gravíssimo que envolve 2 ex-ministros, supostamente envolve, de governos anteriores, como o governo Dilma. Será que é por isso todo esse cuidado de não se ouvir, toda essa blindagem? Então, eu acredito que é um momento que a gente precisa ter serenidade, mas equilíbrio, né? E o que essa CPI não está tendo é equilíbrio. Infelizmente, eu vejo como uma antecipação do calendário eleitoral de 2022. Isso não é justo com a população que sofre as consequências da pandemia na área do emprego, infelizmente muito desemprego, e fome batendo as portas. Não é hora da gente fazer politicagem no Brasil. É hora de dar as mãos, deixar as brigas de lado e, se quiser tirar o presidente da República, né, que se tire no ano que vem. Faz parte do jogo democrático. E não parar o país. Você vê o que está acontecendo hoje, Marina, não se discute mais a questão do fim do foro privilegiado, Gustavo. Isabel, não se fala mais da volta da prisão em segunda instância. Tudo isso tem uma razão de ser. As energias estão sendo consumidas na CPI. Gustavo, a sua pergunta para o senador Eduardo Girão. Boa noite a todos. Obrigado, Marina, pelo convite. É uma satisfação participar do Sem Censura. Senador, uma das bandeiras do senhor é justamente a investigação dos recursos federais a estados e municípios. Só que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que desobriga os governadores de comparecerem à CPI da pandemia. Essa decisão esvazia o discurso do senhor? E uma segunda pergunta, aproveitando. A senhora não acha que é papel das assembleias legislativas fazerem a investigação desses estados? Vamos lá. 2 requerimentos, Gustavo, deram origem a essa CPI. Um do senador Randolfo Rodrigues, que é para investigar eventuais ações e omissões do governo federal. O outro, que é o meu, assinado por 45 senadores da República, que investiga além do governo federal, porque nós queremos também investigar o governo federal, mas os bilhões de verbas federais enviados para estados e municípios. Escândalo é o que não faltou, né? Então, o dinheiro foi demais. Isso aí você pode perguntar a qualquer senador que sentar aqui, ele vai dizer que dinheiro não faltou. Mas sobrou escândalo. As assembleias legislativas têm o papel delas, mas verba federal tem até súmula do Tribunal de Contas da União, que é papel nosso do Senado. E nós tivemos outras CPIs que investigamos verbas federais. Por que essas não? O Supremo realmente é um capítulo à parte. Ele mandou essa CPI ser aberta no Senado e fica sabotando, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, quem está querendo trabalhar para investigar tudo. Então, quando ele pede para governadores não irem ou ficarem calados, quando ele autoriza isso, eu acredito que é uma forma de atrapalhar o nosso trabalho. Mas a gente tem outras alternativas. Por exemplo, chamar secretários de saúde, né? Chamar empresas envolvidas em escândalos, como, por exemplo, esse chamado calote da maconha, né? Que são 300 respiradores que foram comprados, pagos antecipados, uma montanha de dinheiro, quase 50 milhões de reais, e esses respiradores até hoje, já faz mais de um ano, não chegaram. Então, existe aí já depoimento, muito relatório disso, e a gente percebe que vamos chamar a dona dessa empresa, por exemplo, que eu acho que pode ser votada amanhã. Tá? É um requerimento meu, a Cristiana Prestes, né? Porque, inclusive, ela já disse as relações de 2 ex-ministros do governo Dilma, a questão de que foi feito um pedido de superfaturamento nesses respiradores, que uma parte deles ia parar em Araraquara. Araraquara agora é Nordeste. Então, tem muita coisa estranha que a gente precisa investigar, mas não estão deixando a gente se aprofundar nessas investigações. E vamos seguir nessa conversa, mas temos uma pergunta agora, uma participação sua das redes sociais, que usou a hashtag Novo Sem Censura. Vamos ver quem enviou a pergunta para a gente. José Amaral, obrigada pela sua participação. Boa noite, gostaria de saber se é possível substituir a urna eletrônica atual por uma urna eletrônica de 3ª geração. Afinal, a ciência vive mudando e, juntamente, a tecnologia. Obrigada. Uma discussão legítima da sociedade que cresce, independente se é corrente a favor de governo ou contra. Eu acho que a gente está vivendo um fla-flu no país. Isso é muito perigoso, né? Você não consegue ter um caminho do meio. Será que você não pode? Você tem que ser governo ou
Contra ou a favor, não. Eu acho que pode ter um caminho independente, sim. E essa pauta é uma pauta que eu acho legítima da sociedade. Por que não? Essa é a pergunta. Se tem um grupo crescente, que não é pequeno, que quer um voto auditável, por que a gente não dá essa segurança tanto para essas pessoas como também para os candidatos? Então, eu acho que tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. A gente vê o TSE, especialmente o seu presidente, fazendo uma campanha contra. Eu acho desproporcional a forma como ele faz essa campanha contra. E eu acho que o parlamento tem obrigação de debater esse assunto e definir se vai fazer ou se não vai. Agora, não se pode abafar uma discussão que é legítima e um anseio, uma demanda da sociedade. Nós vamos para uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Gustavo Uribe, qual é a sua segunda pergunta para o senador, por favor? Senador, a gente vê dois grupos muito distintos na CPI da pandemia. Um grupo dos governistas, com reuniões no Palácio do Planalto, e o grupo do G7 de independentes de oposição, que fazem algumas reuniões. O senhor não é convidado para nenhum dos dois grupos. Por que o senhor não participa dessas reuniões? Olha, é um fato assim muito interessante, que eu acho que é o ápice disso tudo, Gustavo. Foi quando eu tentei levar a Polícia Federal lá. Foi um requerimento meu, que foi votado há cerca de um mês, e que tanto os governistas como os oposicionistas negaram. Eu fiquei sozinho, Então, eu acho que está muito claro. Eu não tenho um cargo no governo federal indicado. Eu não tenho emendas extras parlamentares. As que eu tenho são só as constitucionais, as impositivas. Sou contra a liberação do porte de armas por convicção, tenho experiência de vida nessa área, experiência pessoal, inclusive, e votei contra um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Nada contra a pessoa do ministro Cássio, mas pelas digitais do Centrão que eu percebi que estavam lá. Então, assim, eu tenho independência para criticar o que tem que criticar e elogiar o que tem que elogiar. E eu acho que o país precisa ter responsabilidade nesse momento. É um momento que os nervos estão aflorados, que existe uma polarização extrema. Chegamos ao ponto do nosso colega, que eu respeito muito, tenho algumas pautas juntas, mas divido da maneira de ver certas coisas, como o Randolph Rodrigues, Inclusive, na última sessão, ele falou que se o tom do presidente Bolsonaro aumentasse, o tom da CPI iria aumentar também. E eu pedi pela ordem e disse, olha, o que é isso? Vamos voltar à lei do talião? Aí eu lembrei Mahatma Gandhi, no olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Não é por aí. Eu acho que a gente precisa ter diálogo, serenidade, nesse momento que tem muita intolerância e nós não estamos aqui para brigar. Não existe inimigo nisso, pelo amor de Deus. Nós podemos ser adversários nos campos das ideias, mas jamais inimigos. Nós somos filhos do mesmo pai e precisamos, a regra da boa convivência é o respeito. Isabel Mega, a sua segunda pergunta, por favor. Senador, o senhor foi o autor do requerimento que fez com que a CPI abarcasse também estados e municípios, Por isso que esse é um dos focos da CPI. Acontece que, a partir do foco original da CPI ali, que foi traçado, muita coisa foi acontecendo. E aí, de novo, foram aparecendo as denúncias, o intermediário da DAVAT, um policial militar de Minas Gerais, que de repente estava depondo na CPI com denúncias gravíssimas de um servidor do Ministério da Saúde que teria feito cobrança de propina. Volta a questão dos irmãos Miranda, da compra da Covaxin e por aí vai. O senhor não acha que é querer abraçar muito o mundo com apenas uma CPI, trazendo a questão dos estados e municípios como um dos focos? Aí eu volto na questão que o Uribe pegou, que é a questão das investigações que devem ocorrer nos próprios estados, nas assembleias que devem responder por isso. O senhor citou, por exemplo, a questão dos respiradores, que uma compra de respiradores e que não teria chegado até hoje essa quantidade ao Brasil pelo consórcio do Nordeste. O senhor tem dados, por exemplo, se foi usado verba federal especificamente nesse caso dos respiradores? Eu te agradeço demais pela pergunta, Isabel. E, inclusive, foi suscitado isso por alguns colegas lá do PT, por exemplo.
E eu apresentei os dados, eu mostrei na CPI, li o relatório, inclusive, do ministro Wagner Rosário, que esteve aqui no Sem Censura, que, inclusive, é um requerimento meu para que ele seja ouvido na CPI. Detalhe, ele quer ir à CPI, mostrar 53 operações que apontam um prejuízo milionário em estados e municípios com verbas federais. É aí que está o detalhe, tem verbas federais. E essas grandes CPIs que deram um retorno para o povo brasileiro, uma prestação de serviço fantástica. E esse era o meu sonho, né? Que a gente tivesse uma CPI que seguisse o rastro do dinheiro para prestar contas para a população. A CPI do mensalão, por exemplo, né? 40 mensaleiros aí no banco dos réus por um esquema institucionalizado de corrupção. O povo brasileiro não aceita mais esse tipo de coisa. E eu tenho cobrado, eu estou sendo até um chato de galocha lá na CPI, cobrando para que se olhe. E está ficando vergonhoso para a CPI, né? Ela perde credibilidade quando não faz, Carol, uma alteração. Por exemplo, Isabel, perdão, ela faz uma alteração. Por exemplo, coloca um dia alguém do governo federal, e por mim pode chamar todo mundo, eu acho que a verdade tem que vir toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, e no outro dia chama alguém de estados e municípios. Mas essa CPI não quer alternar. Porque essa é uma estratégia, desculpa interromper o senhor, Claro. dos governistas. E talvez por isso o senhor, que tem essa coisa de se colocar como independente, seja confundido também com o governista. O senhor não acha que, e aí um segundo ponto, o senhor acaba ficando isolado, já que foi uma estratégia que os próprios governistas já estão deixando de lado, porque estão vendo que não vai dar resultado, porque são minoria na comissão? Olha, eu acho assim que o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é o errado, mesmo que todos façam. Essa é uma demanda do Brasil. Eu estou no Senado para defender o Brasil, o que é certo no Brasil. E eu vejo que nós precisamos ter um plano de trabalho aprovado. Essa CPI sequer tem um plano de trabalho aprovado, né? Então, assim, eu pedi para o senador Renan Calheiros, mesmo com um conflito flagrante de interesse dele, eu tentei ser presidente dessa CPI, né? Perdi no voto, mas tentei ser presidente dessa CPI, porque eu iria escolher, com todo respeito, um outro relator, que não tivesse conflito de interesse com o filho governador. Como é que vai investigar estados e municípios se ele tem um filho governador? E um detalhe que aconteceu, quando a gente quis convocar o Carlos Gabas, né? E a CPI votou. Nós perdemos por 6-4, os que queriam levar o ex-ministro, que é o diretor do Consórcio Nordeste, desse escândalo dos respiradores. Foi interessantíssimo, porque ali ficou evidenciado uma blindagem muito clara do ex-ministro, né? Nós cobramos isso, mas a coisa não fluiu. O que eu espero é que essa CPI possa corrigir os rumos, né? Nessa prorrogação, que deve ser lida amanhã no plenário do Senado, que ela possa, de alguma forma, alternar para ganhar um pouco mais de credibilidade junto ao povo brasileiro. Temos mais uma participação nas nossas redes sociais. Você que usou a hashtag Novo Sem Censura, veja só quem mandou uma pergunta, o Luiz Fernando. Obrigada, Luiz. Hashtag Novo Sem Censura, o que falta na política brasileira para dar certo? Olha, o Luiz só Fernando... tem 52 minutos de programa, então vai ter que ser... Bem rápido. Eu acredito que eu sou muito esperançoso e otimista, porque esse país é fabuloso, é fantástico. Um povo trabalhador, empreendedores altamente criativos. O Brasil, a área do turismo, do agronegócio, ele tem um potencial enorme. E o povo está começando a gostar de política, Marina. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque as pessoas estão começando a cobrar os seus parlamentares. Eu nunca fui nem síndico de prédio, nunca concorri para isso. Mas eu digo para vocês, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Sempre de forma pacífica, mas cobrar dos seus representantes. Por isso que eu acho que a política brasileira ela vai evoluir com essa participação das pessoas, com a maturidade e cobrança, né? Respeitosa dos seus representantes. Obrigada, senador. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já para o nosso debate. Depois ainda teremos comentários, mais perguntas, discussão de alto nível e, claro, a sua participação através da hashtag Novo Sem Censura. Teremos também uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente.
bem-vindos de volta ao Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E eu gostaria de começar esse bloco perguntando para o senador sobre um lado interessante dele, que é como patrono de produções audiovisuais. Queria saber como é que nasceu esse interesse e em que tipo de obras o senhor mais investe. Olha, interessante porque nasceu de uma síndrome do pânico que eu tive, né? Há cerca de 20, 25 anos atrás, eu fui acometido. Tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E para mim foi um presente essa síndrome do pânico, porque eu pude refazer os meus conceitos, coordenar algumas ações que eu estava muito egoísta. Eu só estava pensando em mim, deixava a família em quinto lugar, os amigos em sexto lugar. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a entrar em trabalhos sociais, comecei a ser mais feliz, porque quando você faz o outro feliz, você automaticamente, quem ganha é você, né? E a produção de filmes foi fundamental, porque uma peça que eu assisti em São Paulo, do Chico Xavier, nesse momento que eu estava me recuperando ainda dessa síndrome do pânico, foi fundamental para que eu pudesse ter uma outra visão de mundo, né? Eu sempre me perguntava o que é Deus, por que eu tive essa educação, família, tudo bem, tem um cara do meu lado ali que o pai bate, que não tem nada, não tem saúde, não tem... Então, através do espiritismo, foi muito importante para a minha vida e eu quis, sem doutrinar, levando conhecimento para as pessoas, falando de Dr. Bezerra de Menezes. Fizemos um filme com Carlos Vereza, também um filme do Chico Xavier, com Nelson Xavier no papel principal, e causas que eu abraço contra o aborto. É uma questão que me toca profundamente a alma, a injustiça que é. Porque se entrar alguém aqui, querer tirar nossas vidas, a gente tem algumas alternativas. Eu posso correr e pular essa placa, eu posso me atracar com uma pessoa e ter uma luta corporal, mas o bebê não. O bebê depende da nossa voz, né? Então, e não apenas a vida dele está em jogo com o aborto. A saúde da mulher fica com consequências psicológicas, emocionais. Isso ciência mostrando para o resto da existência. Então, são duas vidas e, para mim, tirar esse assunto debaixo do tapete, ouvir os dois lados, é muito importante se debater. Muito obrigada. Olha, quero lembrar que daqui a pouco nós teremos o quadro Debatendo, mas agora nós vamos para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Isabel Mega, você pode começar com a sua pergunta, por favor. Senador, nosso internauta já puxou um dos assuntos que prometem, né, que é a questão das eleições de 2022, com todas essas discussões que vão acontecendo sobre voto impresso. O senhor já deu um posicionamento ali, mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho nessa questão, porque isso é muito importante, né? E na semana passada, a gente teve um acirramento danado dessas discussões com a fala do presidente Jair Bolsonaro, no indicativo claro de que, na avaliação dele, se não se tiver o voto auditável impresso, se pode correr o risco, inclusive, de não se ter eleições. A gente teve uma reação do Congresso Nacional muito forte, com o presidente do Senado, presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, falando, trazendo uma mensagem do Legislativo em relação a esse assunto, repreendendo essa fala do presidente Jair Bolsonaro, mas não fulanizando. E a gente teve a própria reação também do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, se falar em risco às eleições, é correr risco de cometer um crime de improbidade administrativa. Queria ouvir o senhor sobre isso. Se defender essa história e bater o martelo nisso recorrentemente pode trazer algum prejuízo, alguma forma de prejudicar as eleições do debate para o ano que vem? A gente precisa ter serenidade, né? Então, até para as pautas que a gente defende, é importante se colocar de uma forma serena, com tranquilidade. As eleições, elas são fundamentais, é inegociável, né? Precisamos, que é o grande instrumento da democracia. Mas, para dar segurança a todos que fazem parte do pleito, do eleitor que quer ver o seu voto de alguma forma fazendo diferença, o que é que custa você ter vários sistemas que estão aí, a gente precisa debater mais, né? Mas que o eleitor possa, sem ter contato com o seu voto, sem pegar, ele possa ver em quem ele votou, cair o voto na urna e por uma amostragem, por exemplo, já existe em outros países, por uma amostragem ele ter
o resultado depois, se for necessário. Então, eu não vejo problema com relação a isso. Agora, tudo é a forma. Essa forma de dizer que não vai ter eleição, particularmente, eu discordo. Eu acredito que o Congresso Nacional tem obrigação de dar uma resposta para a sociedade debatendo. Se vai aprovar, se não vai, aí faz parte do jogo democrático. Agora, o que não podemos é fazer, como muitas matérias, pelo populismo, de alguma forma, não avaliar ou não votar de acordo com a consciência de cada parlamentar. Esse é o grande problema do Brasil, o populismo. Eu acredito que a gente precisa debater e chegar numa conclusão madura com relação a esse assunto. E eu espero, particularmente, que o voto auditável ele passe, porque eu acho que é um avanço para a nossa democracia. Gustavo, por favor, a sua pergunta para o senador. Senador, eu vou voltar ao tema da pandemia do coronavírus, que nós estamos discutindo sobre a CPI da pandemia. A CPI avançou sobre algumas áreas de investigação. Uma delas, eventual relapso ou negligência do governo federal na compra de vacinas e insumos. Tivemos agora também o contrato da Covaxin, suspeitas de irregularidades, e essa negociação da Davat Supply em relação a vacinas da AstraZeneca. O senhor, como um senador independente, é possível identificar já se o governo federal cometeu algum tipo de equívoco ou falha no combate à pandemia? Olha, pelos dados que foram levados à CPI, eu participei das 35 sessões, se não me engano, perguntei a todos os depoentes, cruzamos alguns dados. Até agora, a gente não pode dizer que houve demora na compra de vacina, que houve corrupção. Eu não vejo dessa forma, mas sou favorável que se investigue mais, para que se possa ter materialidade. Agora, tem uma conclusão que eu cheguei, grande parte do povo brasileiro chegou, que o presidente, às vezes, ele dá um exemplo, eu quero lembrar de Francisco de Assis, que diz que o exemplo, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Infelizmente, o presidente da República, causando aglomeração, sem uso de máscara, não dá um exemplo bom para a população. É inoportuno o comportamento. Inclusive, eu tenho requerimento dentro da própria CPI que o Planalto explique essas agendas causando aglomeração e até agora a gente não teve ainda o retorno. Agora, deixando muito claro que eu vejo tudo isso que está acontecendo na CPI como atos com o único objetivo, né, pela condução parcial, pela condução agressiva, pela condução desrespeitosa de alguns membros, especialmente a cúpula. Eu vejo que tudo isso é para desgastar o governo, né? E eu acredito, eu tenho divergências claras, como coloquei aqui, mas eu acredito que não é correto com o país se antecipar um calendário eleitoral com objetivos eleitoreiros. Isso não é justo com a população que quer uma reforma administrativa, que quer uma reforma tributária, e isso está em segundo plano por causa desse festival de espetáculo horrendo dessa CPI, que infelizmente não está trazendo um resultado concreto ainda. E chegou a hora de debate. Cada debatedor terá um tempo de até 2 minutos para expor o seu pensamento. Nosso convidado vai poder comentar as exposições em até 4 minutos. Na sequência, cada um terá direito a uma réplica de até 1 minuto. Depois, o nosso convidado voltará a ter aí 2 minutos para fazer os seus comentários. E vamos ao nosso Debatendo. Isabel Mega, por favor, a sua exposição de até 2 minutos. Senador, o senhor terminou a sua fala anterior falando em exemplos. Um exemplo que a gente teve muito claro como um mau exemplo durante essa pandemia foi a defesa que se fez do chamado tratamento precoce, que não tem respaldo da ciência. O Brasil, lá atrás, estava acompanhando uma discussão no início da pandemia que era internacional e ele deu sequência a essa discussão, sendo que vários outros países do mundo deixaram isso para trás e deram sequência porque viram que não tinha respaldo na ciência o uso de medicamentos como cloroquina, como ivermectina. Saiu uma pesquisa do Datafolha recente, senador, que fala que 1 a cada 4 brasileiros utiliza o chamado tratamento precoce. E a gente tem as implicações disso para a saúde das pessoas. A gente tem casos mapeados de hepatite medicamentosa. A gente teve, lá no início da pandemia, a corrida pela cloroquina,
que deixou quem realmente precisava do medicamento sem ter acesso a ele, que se teve que ter uma cobrança ali de bula para se ter uma espécie de regulação. A gente teve a produção de cloroquina pelo próprio Exército Brasileiro e todos os estímulos do tratamento precoce, sem indicativos da ciência, dados pelo governo federal. Essa era uma das bandeiras da CPI da pandemia. Lá no início, os senadores tentavam bater nessa tecla e outras coisas foram aparecendo e me parece que é um debate que está ficando um pouco em segundo plano. O senhor, em alguns momentos, chegou a defender o tratamento precoce, chegou a defender o uso da ivermectina e falou dos senadores que também deixaram ali o plenário da CPI da pandemia quando médicos contrários, quando médicos favoráveis, aliás, ao uso do tratamento precoce falavam, né? Quando houve médicos contrários ao tratamento precoce, o que a gente teve foi um pensamento da ciência preponderante e uma preocupação com isso de se dar uma falsa esperança às pessoas, de achar que elas podem dispensar as medidas sanitárias. Muito obrigada, Isabel. E agora, Gustavo, a sua vez, por favor. Este é um ponto também um pouco polêmico da fala do senhor, quando o senhor disse que esses médicos deveriam ser ouvidos. Mas esses médicos vão numa linha contrária à Organização Mundial da Saúde, que já atesta que esses medicamentos eles não têm eficácia no combate ao coronavírus. E muitos pacientes no Brasil são estimulados a esses medicamentos, até mesmo a automedicação. E eles acabam prejudicando outros órgãos do corpo deles. A decisão de alguns senadores de deixarem a CPI naquele momento foi justamente para não estimular o debate sobre um tema que a CPI da pandemia já tinha discutido bastante, que é o tratamento precoce, e que é um tema que vai e volta, e que daquele ponto você tinha doutores que defendiam estes medicamentos que realmente não têm comprovação científica. Não é um desserviço na avaliação de muitos dos médicos integrantes da CPI que você tenha um estímulo em rede nacional a estes medicamentos sem eficácia científica. É a hora da CPI da pandemia ir para outros lados, para outras investigações e não focar em um tema que já foi discutido à exaustão e que neste momento não precisa mais ser abordado, já que há comprovação científica e também um consenso na classe médica mundial de que esses medicamentos não têm eficácia contra o coronavírus. Senador, o senhor tem 4 minutos para fazer as suas considerações sobre o que foi dito até agora. Essa CPI já foi a CPI da cloroquina, já foi a CPI da Copa América. Estamos enveredando por alguns outros caminhos, mas a gente não pode deixar passar a verdade sobre o assunto. Existe muita narrativa que repetida demasiadamente acaba levando as pessoas à compreensão dessa narrativa. E o fato é que, inclusive, a Universidade de Oxford, essa semana passada, na terça-feira, mostrou um estudo randomizado, uma pesquisa gabaritadíssima, mostrando os efeitos da ivermectina. 56% poupando aí as pessoas com graves complicações do coronavírus e moderados. Então, esse assunto é um assunto que ainda é debatido no mundo, sim. A gente sabe que existe todo o interesse de uma mega indústria, que é um lobby poderoso que existe da indústria farmacêutica. São medicamentos baratos, que não têm patente e que têm ajudado. Muitas pessoas têm chegado a mim, né, pessoas do Brasil inteiro, mostrando, são 14 mil médicos que a gente jamais pode deixar de ouvi-los, que trazem resultados clínicos, que trazem estudos randomizados, meta-análise, tudo que existe de palpável sobre esse assunto. E eu acredito que o tempo é o senhor da razão. Mais na frente a gente vai entender o que é que estava por trás disso tudo e por que não se ter tratamento, independente desses remédios, são 17 medicamentos, e não 1 ou 2, como tem se colocado, e a gente precisa entender o resultado disso, e eu acho que o tempo vai mostrar as vidas que poderiam ter sido poupadas no Brasil, porque muitos militantes estiveram lá na CPI, falando contra militantes. E eu disse, olha, eu não quero ouvir bolsonarista e nem lulista. A gente tem que ouvir cientistas aqui. E quando foram cientistas sem nenhum vínculo partidário com ninguém, o pessoal deu as costas e foi embora. Ou seja, um desrespeito de quem não quer estar frente a frente com a verdade. Isabel Mega, agora você tem 1 minuto para sua réplica. Senador, gostei da fala do senhor de que o tempo
é o senhor da razão, né? Concordo muito com isso. E até que o tempo e a ciência, junto com o tempo, diga o que de fato a gente tem de tratamento para a Covid-19, eu continuo sendo partidária de que fornecer falsas esperanças às pessoas com medicamentos que podem fazer mais mal do que bem, tomadas ali antecipadamente, sem ter qualquer tipo de sintoma da Covid-19, vai fazer mais mal do que bem. O que a gente vê é um discurso muito forte e comprado por boa parte da população, como se houvesse chancela disso. Quando o senhor fala do tempo, isso é importante. É preciso aguardar que, de fato, a gente tenha uma palavra final da ciência. E é interessante que, nesse debate da ciência, o mundo foi deixando isso para trás. E o Brasil, ele ainda está emperrado nessa discussão. Eu concordo com o Uribe quando ele fala que a CPI tem que deixar isso para trás também. A partir do momento que você não vê indícios de que isso possa ter representado algo grave, alguma denúncia de corrupção, como a gente passa já a conhecer sobre a compra das vacinas, é um assunto que fica em segundo plano. Gustavo, a palavra agora é com você. Senador, realmente, agora, neste momento, fica muito difícil defender esses medicamentos se organizações mundiais, como a Organização Mundial da Saúde, diz que realmente eles não têm eficácia contra o coronavírus. E a gente tem que separar muito claramente o que é informação e o que é desinformação. E nesse debate há muita desinformação de alguns medicamentos que não têm eficácia nenhuma, nem na bula deles está presente o tratamento para o coronavírus, e eles são utilizados. E há muitos pacientes que se automedicam e que muitas vezes não procuram um médico para que seja receitado esse medicamento para o tratamento do coronavírus. E a gente vê no mundo inteiro muitos pacientes com problemas, por exemplo, no fígado, no pâncreas, porque exageraram nestes medicamentos sem prescrição médica. Então, neste momento, é o momento das pessoas discutirem o que tem realmente eficácia, que é a vacina, como o senhor falou, que é o uso de máscaras, o uso de álcool em gel. Essas são as maneiras de combater o coronavírus e não recorrendo a medicamentos sem eficácia científica. E agora o nosso convidado, senador Eduardo Girão, tem até 2 minutos para suas considerações que o senhor tem a dizer. Eu respeito a opinião de vocês, mas acredito que nós temos uma narrativa de que isso dá problema no fígado, de que isso pode dar outros tipos de problema. Os cientistas que tiveram lá e muitos outros, são 14 mil médicos, dizem o contrário. Mas eu quero deixar bem claramente para a população que está nos ouvindo, que não é médico, assim como eu, assim como os nossos debatedores aqui. Procure o médico. Eu sou totalmente contra a automedicação. Eu sempre falei, vacina, máscara, álcool em gel, distanciamento físico e, com recomendação médica, o tratamento precoce. Uma coisa não anula a outra. Muitas pessoas chegaram para mim e, de forma muito aberta, são muito gratas pelo tratamento precoce, por estarem vivas até hoje. Eu não vou desconsiderar, por narrativa nenhuma, essas pessoas que me trazem as suas histórias. Muito obrigada, senador. E agora temos uma participação interessante, não é das redes sociais, não é uma participação sua que veio de casa, mas de uma pessoa próxima do senador. Vamos ver quem enviou uma mensagem para a gente. Olá, amigos do programa Sem Censura, boa noite a todos. Eu me chamo Fabiano, sou coordenador do Movimento pela Vida e Não Violência aqui de Fortaleza e gostaria de prestar aqui a minha homenagem ao senador Luiz Eduardo Girão por todo o seu trabalho, seu empenho, sua vida doada e por tantas vezes abnegada em favor da vida, em favor da família, em favor da nossa liberdade. Muito obrigado, senador, por ter empreendido tantos esforços nessa batalha contra todos aqueles que atentam contra a vida, contra todos aqueles que de alguma forma tentam cercear a nossa liberdade, principalmente o dom fundamental para cada um de nós, o dom primeiro, o dom maior que é a vida. Muito obrigado, que Deus o abençoe e abençoe a sua trajetória no Senado e possa cada vez mais, pelo seu exemplo, fortalecer todos esses movimentos aqui no país. Tá aí uma surpresa para quebrar um pouquinho os momentos mais Parabéns. puxados da entrevista. Parabéns, você é um idealista. Ali atrás tinham quadros do Fabiano, que é a sede do Movida, e mostrando os efeitos do aborto na saúde da mulher. Aumenta o envolvimento, isso é ciência, com base em universidades como lá da Inglaterra, enfim.
o impacto que tem o aborto com relação a envolvimento com álcool e drogas, a crise de ansiedade, suicídio. Então eu trouxe aqui rapidamente, isso aqui, eu não sei se a câmera dá para mostrar, é um bebê de 11 semanas de gestação. Esse é o período que é feito o aborto. Isso é pouco mostrado na televisão, nas escolas do Brasil. Aqui o fígado já está todo formado, os rins formados. Então a diferença dessa criança para a gente é o tempo. E é muito importante que esse direito fundamental seja preservado no Brasil, para a saúde da criança, que não vai ser assassinada, e para a saúde da mulher. Então, são duas vidas que estão em jogo e muitas vezes são os homens, viu, Marina, que pressionam as mulheres para fazer o aborto. Uma pressão psicológica, vai deixar e tudo. Então, esse debate precisa sair do tapete e vir para a sociedade para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Depois de um rápido intervalo, faremos mais perguntas. Teremos a sua participação nas nossas redes com a hashtag Novo Sem Censura. E vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já. O convidado do Sem Censura de hoje é o senador Eduardo Girão. E chegou o momento do nosso debate pronto. Pronto, senador? É isso aí, vamos lá. Que legado o senhor quer deixar no seu mandato? Um legado de ética, de que eu posso andar na cidade, nas praças e as pessoas olharem nos olhos e dizer, olha, esse aí fez tudo o que pôde para o nosso país e a gente está vivendo uma situação melhor graças a políticos como ele. O que mais te marcou nessa transição da vida empresarial para a vida política? Olha, me marcou muito a felicidade de poder sair de olhar para o meu próprio umbigo para ajudar as pessoas. E isso me faz uma pessoa mais realizada e coloco a cabeça no travesseiro e durmo bem. Hoje o senhor é senador. O que ainda quer conquistar na vida política? Total desapego, né? Eu quero, assim, trabalhar no limite das minhas forças e fazer o bem, né? E ficar em paz com aquilo que eu podia ter feito e fiz. Então, um desapego, um desprendimento para depois deixar Deus levar a minha vida da forma como está no meu destino. Chico Xavier foi? Um dos maiores pacifistas e humanistas que nós já tivemos a oportunidade de conhecer. Qual foi o livro que mais te marcou? Olha, um livro do Chico Xavier, um livro Paulo Estevão, que remonta aí às origens do cristianismo, que é muito inspirador para a minha vida. Quando criança, qual era a brincadeira que mais gostava de fazer? Futebol e SWAT. Eu gostava muito dessa questão de polícia, essa coisa toda, mas o futebol sempre foi predominante. O meu grande amigo de infância, não é por acaso, que é o Fortaleza Esporte Clube. O senhor jogava bem, não? Me chamavam de banheira, eu ficava ali meio esperando a bola e tal, mas não era bem isso não, isso é o pessoal que dizia. Eu acho que eu jogava mais ou menos. Né, Sandro? Qual que é o seu pecado à mesa? Ah, doce. Doce é muito difícil para mim. Agora, sim, pense bem antes de responder essa pergunta. Durante os jogos do Fortaleza, o senhor já xingou o juiz? Infelizmente, sim, né? A gente procura melhorar a cada dia. Hoje eu já tenho um pouco mais de serenidade, mas a emoção do futebol toma conta e a gente precisa ver. Da mesma forma que na política não temos inimigos, né, e sim adversários, no futebol é a mesma coisa. Afinal, a gente é um querendo ganhar dentro do campo, mas somos filhos do mesmo pai. E xingar o juiz faz parte do futebol? Olha, estamos no finzinho do programa, mas eu tenho assim 30 segundos para cada um de vocês fazer uma pergunta. Isabel, por favor. Opa, vamos lá. A gente teve a concretização, senador, do nome do André Mendonça, uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir do senhor como que é o clima do Senado para fazer essa sabatina. O senhor dá essa aprovação como certa? Consegue adiantar para a gente como que vai votar? Um clima muito sereno, né? Parece bem um profundo conhecedor, né, do meio jurídico, tem saber jurídico, são requisitos importantes para ser um ministro do Supremo, mas eu prefiro aguardar a sabatina para fazer perguntas sobre vários temas e procurar ter uma definição
melhor. Mas como ministro da Justiça, me pareceu um ministro muito empenhado, ético, sério. Gustavo, sua última pergunta, por favor. Senadora, a gente vê na CPI que os titulares são todos homens, em um momento que a gente discute no país a equidade entre os gêneros. O senhor acha que foi um erro dos partidos políticos não terem indicado mulheres para as vagas de titulares? Olha, isso foi uma discussão muito interessante que aconteceu no início. A senadora Elisiane levantou essa bandeira. O presidente foi muito justo quando colocou as mulheres ali na primeira leva já para fazerem as perguntas com prioridade. Eu acredito que elas têm colaborado muito com esse trabalho na CPI, porque são muito preparadas. Eu acho que o preparo é muito importante, a competência para estar num momento como aquele. É importantíssimo salientar que a CPI tem um grande papel na sociedade e a população sabe disso. Nós não podemos ter uma CPI, mais uma, que seja politiqueira, e isso é por isso que eu quero combater esse bom combate até o fim, para que a verdade, toda a verdade, venha à tona. E nós vamos agora para mais uma mensagem que chegou aqui para o Novo Sem Censura. Vamos olhar aqui no telão. Quem enviou uma mensagem para o senhor? Tá, já começa a mensagem. Vai começar a mensagem? Senão a gente encerra e... Sem mensagem. Sem mensagem. Mas sem censura, sem mensagem. Chegou a mensagem. Está com som para vocês aí? Porque para nós não está. Quem é esse rapaz que está falando? É o presidente do Fortaleza. É o presidente do Fortaleza. Foi meu vice. Acho que deve estar com som. Não está com som? Então vamos de novo. Vamos mais uma vez. Fortaleza em 2017, num momento muito difícil do clube. Na verdade, ele já ajudava o Fortaleza antes, de forma muito discreta, sem aparecer. Mas ele, sem nunca ter sido dirigente, aceitou o desafio de comandar o Fortaleza num ano dificílimo. Era pré-centenário, o Fortaleza tinha começado o ano muito mal, esportivamente, uma crise financeira e tudo. E ele morava nos Estados Unidos, foi chamado por alguns conselheiros e eu lembro que ele sempre disse o seguinte: Fortaleza é meu amigo de infância. E ele disse que estava vendo o amigo de infância dele sucumbir, morrer. E ele tinha duas opções: dar a mão ao amigo de infância ou deixar o amigo morrer. E ele deu a mão. Veio para o Brasil, fez um trabalho de apaziguar o clube, né? Juntou todo mundo, visitou, recebeu os ex-presidentes, deu uma camisa com o número do ano que o cara foi presidente do clube, fez um trabalho realmente de união muito grande, de perdão, de humildade, e culminou com o nosso sonhado, até então, acesso da Série C para a Série B sob o comando do Girão. Então, um personagem que em apenas 6 meses deixou uma grande contribuição na história do Fortaleza e um legado que foi continuado aí com o tempo depois do Fortaleza chegando até a Série A e chegando à Copa Sul-Americana. Então ele foi muito importante na história recente do nosso clube. Muito obrigada pela sua mensagem. Pois bem, parabéns pelo trabalho. Tem um efeito aí no resultado do nome dele do é Fortaleza. Marcelo Paes. Tá. Eu acho que é o maior presidente da história do Fortaleza Esporte Clube, que tem mais de 100 anos. E não é à toa que o clube está em 4º lugar hoje no Campeonato Brasileiro da Série A. Graças ao trabalho dele, é muito generoso. Eu apenas fiz o meu trabalho dentro do meu limite, com as limitações e imperfeições que eu tenho, e que Deus abençoou, porque era chegada a hora desse time, que tem uma torcida maravilhosa, chegar ao topo. Se Deus quiser, tem mais coisa boa pela frente. Hashtag ninguém faz nada sozinho. E para encerrar o programa, vou pedir para que os nossos convidados possam ter um tempinho para as considerações finais. Começamos com a Isabel Mega. Senadora, eu agradeço muito. Acho que a gente teve um bom debate por aqui. E eu acho que a gente está vivendo uma época que está tudo tão à flor da pele, está tudo tão 8 ou 80, que é muito bom a gente fazer um debate respeitoso, trazer diferentes pontos de vista. E acho que essa é que deve ser a essência da política. Muito obrigada aqui, foi um prazer participar. Agora, sua vez, Gustavo Uribe. Senador, eu agradeço a educação do senhor. O senhor responde a tudo de maneira educada, respeitando o outro lado e as opiniões diferentes. Acho importante que o programa acabou trazendo alguns pontos importantes, a opinião do senhor de respeito à classe médica, mas, ao mesmo tempo, o senhor apontando alguns eventuais problemas na condução da pandemia pelo governo federal e dizendo que a CPI deve investigar a todos, inclusive os recursos federais, a estados e municípios, e que ela deve também abrir espaço para outros depoentes e diversas opiniões diferentes. Então, eu acho que foi um debate bastante qualificado.
Senador, agora as suas considerações finais. Olha, eu acredito que a gente vive um momento importante da República, onde precisamos dar as mãos, todos nós. Não é hora de briga, não é hora de projeto de poder em jogo. Isso que me deixa triste. É hora de serenidade, de diálogo, de tolerância, de respeito entre as partes. E isso cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Eu sou muito otimista que teremos dias melhores. Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico ou de religião afrodescendente, eu acredito muito no poder da oração. Ore pelo Brasil, ore pela paz, porque Deus tem reservado para nós algo maravilhoso, porque essa terra é uma terra abençoada, um povo onde tem a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a maior nação evangélica do mundo, todo mundo bem. Não é para estar brigando em zap com família por causa de política, pegando bandeira de um e jogando no outro. É hora de paz, de serenidade e aceitação do momento que a gente vive, da democracia. E se quiser trocar, troca no ano que vem. Mas precisamos aceitar o resultado das urnas que tivemos em 2018 e investigar, fazer o nosso trabalho sem pirotecnia, mas com muita técnica e responsabilidade com a nação. E o Novo Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença do senador Eduardo Girão, aos debatedores da noite, o Gustavo Uribe e a Isabel Mega. Agradeço também a CNN Brasil e a Band News TV por autorizarem a participação dos seus jornalistas aqui conosco. O meu muito obrigada a você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Obrigada às nossas intérpretes de Libras. E eu peço que você continue ligado nas redes da TV Brasil. Prepare os seus argumentos porque semana que vem tem mais Sem Censura. Até lá!